Bom dia, professora. Tudo bem? Deixa eu te ajeitar aqui rapidinho. Agradecido. Então, eu tô no grupo com o Daniel, com o Nicolas, com o Lucas e com o Evandro. Eu me chamo Emanuel. Muito bom dia. E a gente vai falar sobre interação intermolecular. Daí finge que aparece alguma coisa aqui no vídeo. Não vai aparecer, tô com preguiça de fazer. Enfim, eu vou explicar o que é interação intermolecular. Tu não sabe o quanto eu tava com dificuldade de falar essa palavra interação, porque eu ficava falando interrelação, que estaria certo, mas tá errado. Enfim, basicamente é uma ligação que acontece com os átomos dentro de uma molécula. Essa ligação ocorre por causa da polaridade dos átomos, né? Átomos positivos, que são os cátions, os íons, eu não sei qual que é cada um. Me desculpe, professora, né? Eu sou uma vergonha. Enfim, é, dependendo de como é feita essa polaridade, essa ligação pela polaridade, essa ligação pode ser mais forte ou mais fraca. E essa ligação, ela também vai determinar se a molécula, ela vai determinar se ela vai ser sólida, física não, se ela vai ser sólida, gasosa ou líquida. Nós temos de três tipos de interação intermolecular, que são os dipolos induzidos, os dipolos permanentes e a ligação de hidrogênio. E a gente também vai falar sobre os dipolos de íons, porque a gente é brabo. Eu de novo. Para falar sobre os dipolos induzidos. Por quê? Porque eu manjo, né? Não, brincadeira. Enfim, os dipolos induzidos são entre os três tipos o mais fraco que tem, porque ele é uma aberraçãozinha da natureza, se me permite dizer. Por que ele é uma aberraçãozinha da natureza? Porque ele só acontece entre apolares. Eu tava pensando em Apolo, professora. Dá um desconto. Mas enfim, ele só acontece entre átomos apolares ou entre polar e apolar. Mas o apolar é essencial para isso acontecer. Enfim, dentro, né, do apolar, na nuvem eletrônica dele, vai acontecer uma deformidade. Essa deformidade vai criar uma polarização que vai interligar eles. Como eu disse, é o tipo mais fraco que tem entre os três. Tá, desculpa. E. É... Ó, você vai se orgulhar que eu lembrei isso de cabeça. Não vou lembrar do último nome. Mas ele foi descoberto pelo. Eu lembrei do último nome. Ele vai ser descoberto pelo Fritz Wolfgang London. E também pode ser chamado de alguma coisa de London, por causa do cara que descobriu. Nessa hora, eu não sabia se eu tinha falado tudo. Daí eu tava pensando e. Gesticulação, Tchau. Dipolo permanente. É uma força intermolecular que ocorre entre moléculas de uma substância com característica polar, ou seja, carga positiva e negativa. Ela ocorre porque não há distribuição uniforme de carga na molécula. Com isso, cria um dipolo elétrico que, ao entrar em contato com a vizinhança, tem a atração do polo positivo de um com o polo negativo de outro. Para identificar um dipolo permanente, é só você ver qual que tem moléculas polares. Ligação de hidrogênio. Ação intermolecular ocorre entre o dipolo e o dipolo. O hidrogênio é um dipolo positivo e o oxigênio, e o flúor e o nitrogênio é dipolo negativo. Ocorre essa ligação entre eles. E a ligação de hidrogênio é uma ligação dipolo permanente. É isso. Eu vou falar sobre o que é um íon dipolo. Trata-se da interação
de um íon em água e as cargas parciais das moléculas da molécula polar de água. Nessa interação, o íon se encontra rodeado, tipo, ele tá no meio e tem várias moléculas de água em volta. A carga parcial do átomo de oxigênio é, ela é atraída pelo cátion e as cargas parciais positivas do hidrogênio são repelidas. Bom, para nós classificarmos a ligação intermolecular e saber qual é, a gente tem duas maneiras. A primeira é pela geometria e a segunda é pela fila de eletronegatividade. A primeira é pela fila de eletronegatividade. Nós vamos ter lá, por exemplo, hidrogênio classificado lá na fila com 2,1 e oxigênio com 3,5. A gente vai fazer a diminuição, vai ficar 1,4. Lá, pela fila de eletronegatividade, a gente vai ter a classificação, que é, se for menor que 0,5, vai ser apolar. Se for maior que 0,5 e menor que 1,5, vai ser polar. E se for maior que 1,5, vai ser caráter iônico ou polar. Caráter iônico, polar. Então, ali no H2O, a gente fez a soma ali, ficou 1,4. Na tabelinha de classificação, vai ficar menor que 1,5, então ela vai ser uma polar. Só que ela é ligação de hidrogênio porque tem H, hidrogênio e oxigênio. E a segunda maneira para a gente classificar a ligação intermolecular é pela geometria, que é a melhor maneira. Então, por exemplo, primeiro a gente vai fazer a ligação covalente, depois classificar os polos de repulsão, por exemplo, no H2O, vai ter lá dois polos de repulsão, a gente vai classificar lá, só que ela tem dois pares de elétrons desemparelhados, então ela vai ser uma angular. E toda angular é polar. E polar é de polo, mas ela tem ligação de hidrogênio. Então ela é ligação de hidrogênio. Outra molécula que a gente pode falar aqui é o ácido sulfúrico. A molécula dele é H2SO4. Ao fazermos a geometria dele, vai dar uma tetraédrica. Só que para a gente classificar a tetraédrica, a gente tem que olhar os ligantes do átomo central. Se for ligantes iguais, vai ser apolar. Se for ligantes diferentes, vai ser polar. E no H2SO4 a gente não tem nem F, nem O e nem N, então não é ligação de hidrogênio. E ali no átomo central vai ter duas simples e duas dativas. A gente pega só um polo de repulsão, pega os dois polos de repulsão da dativa, que ela conta também como uma simples, e os outros dois e vai estar 4, que é uma tetraédrica. E tetraédrica com ligantes iguais vai ser apolar. E toda polar é de polo induzido. Então, eu vou fazer a conclusão porque a professora pediu. E, bem, as interações intermoleculares é um jeitinho que o universo deu pra manter as coisas juntas, as moléculas juntas, né? Tem 3 categorias para essa modalidade da física e da química, que é os dípolos permanentes, os dípolos induzidos e a ligação de hidrogênio. E também tem as substâncias aquosas, que são os dipolos de íons. O Evandro fica reclamando comigo porque eu falo dípolo em vez de dipolo. Eu sei, desculpa. E existe maneiras de classificá-las, maneiras que foram apresentadas no vídeo. Existe fórmulas matemáticas, como o Evandro apresentou, e que eu não lembro de cabeça agora. Eu acho que é isso. Tudo isso se dá por causa da polaridade e do magnetismo, né? Que é uma área bem interessante. Mas enfim, acho que é isso.